E olha, motoristas e cobradores de ônibus aqui de São Paulo encerraram a greve depois de uma terça-feira bastante tumultuada. A gente está vendo imagens recuperadas do começo da noite de terça. Foi realmente uma situação extremamente complicada, os terminais abarrotados, preço da tarifa para carros de aplicativo nas alturas, porque entrou aquela tarifa dinâmica. Rolou uma reunião entre o prefeito Ricardo Nunes, o sindicato da categoria e representantes das empresas de ônibus, e esse encontro terminou com um acordo, no qual as empresas se comprometeram a pagar o 13º salário aos funcionários. Essa era a principal pauta dessa greve e, claro, toda vez que tem algum movimento como esse na maior cidade do país, a gente tem um reflexo gigantesco para as pessoas. Inclusive, tem gente que estava se planejando para levantar mais cedo na madrugada dessa quarta-feira justamente para evitar transtornos maiores, porque às vezes o patrão não tem ali nenhum tipo de bom senso e não consegue entender que com o transporte público em falta, o sistema de metrô e trem não dá conta do recado e tem gente que acaba chegando atrasado. O Derek Tora está ao vivo, tem os detalhes agora dessa reunião e traz os desdobramentos que envolvem, então, essa greve que, segundo esse anúncio feito pela Prefeitura, greve completamente encerrada, transporte normal nessa quarta-feira. Derek, boa noite. Exatamente, Casagrande. Boa noite para você, boa noite para você que nos acompanha. Depois dessa intensa paralisação dos ônibus causado justamente por um adiantamento, ou melhor, uma prorrogação do pagamento do 13º que estaria previsto para o dia 12 desse mês, houve essa reunião entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, os gestores, donos dessas concessionárias que administram as linhas de ônibus e o sindicato do setor. Depois de quase 5 horas de negociação, foi apalavrado e combinado, então, que será realizado, sim, o pagamento para os funcionários, tanto administrativo, que trabalham atrás das linhas de ônibus, quanto do sistema operacional, cobradores e os motoristas. Essa reunião foi muito importante justamente para paralisar, ou melhor, para voltar à função os ônibus que estavam parados. Ao todo, foram 3,3 milhões de trabalhadores afetados em toda a São Paulo. E devido a isso, a capital paulista atingiu o maior pico de trânsito em todo o ano, quase 1.400 quilômetros de congestionamento. A gente destaca e também se coloca no lugar tanto de quem estava indo trabalhar foi afetado, quanto os funcionários que estavam contando com esse dinheiro, principalmente Natal, Ano Novo, chegada agora das festas, e de acordo com o prefeito Ricardo Nunes, caso esse pagamento não seja realizado, as empresas estarão sujeitas ao processo de caducidade, que é basicamente o rompimento dos contratos que essas empresas têm direito. Esse rompimento é o mesmo processo que aconteceu com a empresa Transwolf, que foi alvo de uma investigação e uma operação do Ministério Público em abril do ano passado e foi rompido o contrato há 5 dias, suspeito então de lavagem de dinheiro e favorecimento ao PCC. Ou seja, caso essas empresas não cumprem com a palavra e não paguem os funcionários das categorias, pode estar sujeito a esse processo de caducidade. Casagrande. É uma forma que o poder público tem de apertar as concessionárias, né? Porque fica naquela guerra de narrativas. A obviamente, tem todo o direito do mundo, tá no registro da CLT, no cadastro da CLT, enfim, nas informações da CLT, o pagamento do 13º salário. Quando a empresa não paga, ela está descumprindo um acordo que a legislação a obriga. Então, assim, tem algo de errado acontecendo. O poder público, por sua vez, fala assim: olha, os repasses que são feitos, subsídio, etc., está tudo dentro dos conformes, as empresas que têm que fazer o pagamento. Fica aquele jogo de empurro. O que não pode é justamente a população, os trabalhadores serem impactados com tudo isso,